Muito bem, quero trabalhar com Pilates. Pessoal, eu vou começando aqui enquanto o pessoal vai entrando para a gente não perder, tá? O que eu vou passar na aula, né? Não ficar muito tarde. Ó, do Paraguai, seja bem-vinda, Ingrid. Seja bem-vinda. Pessoal, boa noite a todos. Gratidão, estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui hoje na Rota do Pilates. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês saberem, né, um pouquinho de mim. Eu sei que tem gente aqui que já me conhece, mas quem está me vendo pela primeira vez é, e quis saber um pouquinho mais do conteúdo, quis aprender um pouquinho mais, eu tenho certeza que você vai gostar muito dessas 3 aulas e com certeza vai aí estar me acompanhando e espero que você possa aproveitar muito todo o conteúdo que eu trouxe com o maior carinho para vocês, tá? Então, muito prazer, Keila Florencio. Eu trabalho com Pilates há mais de 17 anos. A minha formação, ela vem do Pilates contemporâneo e também do Pilates clássico. Eu fiz 2 formações. Então, eu fiz esse amadurecimento da metodologia, não falo que é uma transição, porque para mim o Pilates se tornou Pilates, então eu me vi na necessidade de estudar e me aprofundar um pouquinho mais com algo que eu sou tão apaixonada. Fora o Pilates, eu atuo também na neurociência, então sou neurocientista pela PUC, fiz também aí pós-graduação em psicologia positiva e mindfulness. Eu gosto muito de trazer para vocês a correlação entre a parte da neurociência com o método Pilates. Só enriquece ainda mais a nossa prática, o nosso ensino, a aplicação com os nossos alunos. Então, eu gosto de abordar muito esse tema também da neurociência. Sou criadora do método APP Pro. É um curso que você aprende rápido a renovar suas aulas de Pilates, a entender melhor alguns exercícios, como é que você aplica para um aluno, desde um aluno que tem aí na fase de clínica, fase de condicionamento físico. Sou mentora de profissionais da saúde, então eu faço bastante coisa envolvendo aí o mundo do Pilates. Atualmente eu tenho 2 estúdios e uma escola de curso. E por que eu estou contando isso para vocês, tá? Para fazer um pouco sentido o que eu vou trazer hoje. Então, acho que é muito importante a gente saber da onde vem o profissional que está aqui do outro lado passando conhecimento. Então, eu quero ensinar para vocês hoje um pedaço, durante esses 3 dias, como você vai chegar aonde eu cheguei em números, tá, pessoal? Porque não é só a aplicabilidade dentro do estúdio, mas como você pode se tornar melhor do que ontem, se tornar referência naquilo que você faz no teu bairro, na tua cidade, como você consegue elevar o seu nível aí, tanto de conhecimento quanto de profissionalismo. E isso é muito importante, estar sempre à frente. Então, durante muito tempo eu atuei como método Pilates, mas de forma medíocre. O que é forma medíocre? É um palavrão? Não. De forma mediana. Então, desde que eu me formei, eu fiz alguns cursos, às vezes eu tinha insegurança, às vezes eu aplicava um exercício mais aleatório, porque eu não tinha um amadurecimento, não tinha uma visão completa da metodologia. E por isso que aquilo começou a me incomodar um pouco, porque eu pensei, eu comecei a sentir cansaço em dar aulas, então eu ficava exausta, eu ficava criando muita exercícios, então aquilo realmente me deixava aflita, porque às vezes eu nem dormia, ficava lá montando as aulas e chegava na hora eu tinha que mudar. Então eu tive assim muitas decepções e frustrações dentro do método Pilates. E aí eu via tanta gente falar que o método melhorava isso, ajudava aquilo. E quando eu decidi montar o meu próprio espaço, amanhã eu vou contar também um pouquinho mais dessa história, mas só para resumir um pouquinho, eu montei numa sala. E era uma sala de 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, e eu comecei com o mat. E ali eu iniciei minha jornada trabalhando em outros lugares, então eu trabalhava desde as 6 da manhã até as 11 da noite, exausta, né? E aí eu percebia que eu não conseguia fidelizar muitos clientes, muitos alunos. E como eu saí dessa salinha para 2 lugares de mais de 250 metros quadrados, como eu tornei referência na minha cidade, fora, como eu consegui fazer entrevistas em jornais, participar em programas de TV.
uma única coisa com o meu conhecimento. Então, quando eu estava ali atuando, o que que eu percebi? Que precisava de algo a mais. Então, pensa você atendendo teu aluno, dando uma aula experimental. Eu já atendia 3, aí colocava mais um. Aí aquela pessoa ficava um pouco perdida, porque aí eu colocava os outros para fazer exercício, chegava aquele aluno, eu falava, meu pai, tá, eu vou dar o que eu sei ali com aquela pessoa. E mal conseguia conversar com aquela pessoa, porque era só mais um entrando para mim e eu via cifrões assim. Eu falava, meu, eu tenho que fechar. Mas eu não tinha a técnica e nem a ferramenta correta para que eu conseguisse realmente levar uma conexão, uma confiança para aquela pessoa. E aí que acabava acontecendo. A pessoa ela ia em vários estúdios fazendo aulas experimentais, eu era só mais um que ela estava ali. E aí essas pessoas que eu atraía para mim eram pessoas que queriam preço e não viam valor profissional, tá? Quando a chave mudou, que é a chave que eu quero trazer para vocês. A chavinha mudou quando eu comecei a participar, a querer ser melhor do que eu era, e eu vi que através de conhecimento eu poderia melhorar um pouquinho o meu comportamento com esses alunos, que eu tinha que criar um método, um processo para que fizesse sentido aquela avaliação, para que eu conseguisse suprir as necessidades daquela pessoa que foi buscar o Pilates, só que do jeito que eu estava vivendo no automático, correndo, eu não ia conseguir prestar atenção na pessoa, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a mudar a minha estratégia, colocando ferramentas que fossem aplicadas dentro do Pilates e eu pudesse fidelizar aquele cliente. Então, eu não podia deixar ele embora sem ele fechar ou ele, pelo menos, tentar ver um horário para ele. E através desse processo eu consegui fidelizar clientes e o melhor de tudo, que você que tem equipe que está aqui hoje, ou está pensando em colocar alguém para ajudar você no teu estúdio, ou se de repente você trabalha em algum estúdio que não tem esse processo, vai facilitar muito. Eu criei um mapa corporal que ajuda os profissionais, ajudou, né, a eu ensinar os profissionais que começaram a trabalhar comigo para seguir um padrão de avaliação, um raciocínio rápido, fácil, mesmo fazendo avaliação com 2, 3 pessoas. E é esse raciocínio que eu quero trazer para vocês, para que vocês possam aí multiplicar esse conhecimento e fazer dinheiro. Então, presta atenção. Na aula de hoje, o que que eu quero, tá? Vou compartilhar aqui rapidinho com vocês. Deixa eu só ver qual que é. Aqui, acho que é aqui. Eu quero saber se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu só deixar um pouquinho mais aqui. Ó, aqui é o espaço que eu tenho hoje em dia. Eu saí de um estúdio de 10 metros mais quadrados, 20 metros quadrados, e fui para um espaço maior. Hoje eu tenho um estúdio boutique em Sorocaba. Eu saí dessa profissional que vocês estão vendo, que é uma profissional que era insegura, que trabalhava ali meio que sem saber o caminho ali para seguir. Eu dava o meu melhor, já tinha muito conhecimento na área de patologia, na área de condicionamento físico, na área do Pilates. Eu me achava, mas quando eu comecei a ter contato com outros profissionais, eu vi que eu não sabia merda nenhuma, desculpa o palavrão. Eu vi que eu era medíocre, que eu era mediana, e aí eu fui estudar para aprender técnicas mais avançadas, para levar mais resultados para os meus alunos. Então, falei, eu preciso gerar resultado, eu preciso impactar quem está aqui vendo fazer uma aula comigo. Eu preciso que a pessoa saia falando para todo mundo que eu era o melhor estúdio, a melhor professora de Pilates, tá? E aí, eu saí aqui, ó, desse espaçozinho, tá vendo, gente? É tudo que tinha aqui, ó. Eu gosto de mostrar, porque às vezes tem pessoas aqui que trabalham em outros lugares, tem pessoas que às vezes têm um cantinho e só vê como um cantinho, não vê que tem potencial para crescer, tem potencial para atrair mais clientes. Então, é a construção do teu sonho. Eu tinha um sonho lá na frente. E dentro dessa salinha que tem as bolas, que tem os tatames coloridos, é uma salinha que eu vivi muitos sonhos ali dentro. Eu criei muitos sonhos ali, só que eu fui atrás, sem medo. Então eu falei, eu tenho que ser a melhor naquilo que eu fizer para que eu consiga chegar onde eu quero chegar. Então eu fiquei nessa salinha um ano e pouquinho. Tudo que tem ali dentro, pessoal, tirando os tatames e as bolas, eu comprei no brechó, praticamente, em coisas de segunda mão. Tudo aí era segunda mão que eu comprei. Era caixa de feira que eu pintei, enfim. Faz aquilo que você tem nesse momento, tá? E aí eu fiz aqui o primeiro estúdio, obviamente que ele não começou assim.
Passou por uma reforma, né? E hoje ele está assim, cheio de máquinas. Então, é possível você sair disso por uma coisa melhor, tá? Aqui eu tinha uma parte também de funcional, porque muitas pessoas vinham para fazer reabilitação, e aí tinha que levar para um treinamento, porque eles queriam ir para musculação. Eu falei, por que que eu não coloco junto um treinamento funcional e ofereço a parte para essas pessoas? Aqui eu tinha só aula de funcional também, e aí se formou numa academia. Então, depois de um tempo, eu também planejei, eu também sonhei, concretizei, e hoje nós temos um estúdio de personal também. Então, saí disso para um estúdio completo de personal. E assim, por que que eu estou mostrando isso? Porque é através de uma ferramenta simples, que eu não tinha noção, eu consegui potencializar, fazer caixa rápido e fidelizar. A gente virou uma máquina de fidelizar cliente, tá? E depois você melhora. Hoje eu estou num estúdio aqui, amanhã eu mostro um pouquinho mais para vocês, que é um estúdio boutique, é um estúdio diferenciado, exclusivo, com uma mensalidade acima de R$ 800, R$ 600 e que vende. E a gente, em 5 meses, a gente conseguiu faturar mais de 25 mil por mês em 4 meses. Então, meus estúdios hoje, para você ter noção, um estúdio novo, que é esse aqui, em 4, 5 meses a gente tem um faturamento mais de 30 mil. E os outros estúdios, o outro, mais de 100 mil por mês. Mas não foi da noite para o dia que isso aconteceu. Foi construindo, tá? Foi fidelizando o cliente, foi aprendendo processos. E aí, eu quero trazer para vocês aqui para que vocês realmente consigam aplicar amanhã sem medo e sem medo de ser feliz, ser protagonista da sua vida, tá bom? Chega de desculpa que não dá certo, coloca isso em prática. Então, eu vou trazer para vocês o conceito que eu usei para ensinar o meu olhar, levar a minha visão para quem trabalha comigo e para o meu aluno. E realmente fazer uma entrega para aquela pessoa que vai até você. Faça a entrega, é importante, tá bom? Faça com amor e entrega alguma coisa. E com o tempo, tenta trazer essa avaliação um pouquinho mais individualizada. Se nesse momento você não conseguir, treine pessoas para fazer essas avaliações, porque é muito importante. O primeiro contato com o cliente tem que passar confiança no cliente, você tem que entregar alguma coisa para ele através de recompensas e ele vai buscar alguma coisa e você tem que dar isso, tá bom? Então, a partir disso, a gente vai entregar depois no final o mapa corporal. Inclusive, tem uma surpresa para quem ficar até o final dessa aula, eu vou disponibilizar algo muito interessante que vai te ajudar a ter esse guia, esse mapa corporal, ok? Eu criei um método 3F. Eu criei e uso como ferramenta para facilitar o quê? Facilitar a decorar mesmo, a memorizar o que eu uso e aonde eu vou olhar em cada avaliação, tá? Presta atenção, pessoal. Primeiro F, anotem aí o que você vai avaliar nos exercícios que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês com a profissional Bianca. Primeiro, 3F. Primeiro F, força. O que você vai avaliar ali da força? Ah, Keila, mas a força é simples. Sim, mas tem profissional que eu conheço que não consegue avaliar força no Pilates ou fica em dúvida de como faz isso. Então, eu vou te dar alguns nortes a como você pode e que exercício você vai usar para você avaliar força. Tudo bem? Então, presta atenção. O que você vai avaliar na força? Primeiro, a força, você vai avaliar a força do centro de força, chamado powerhouse, core, o que você quiser, tá? Como você vai avaliar essa força? Através de alguns exercícios chaves dentro da metodologia. No final dessa aula, você vai ter acesso, se você ficar, a esse conteúdo completo. Powerhouse, centro de força. Primeiro, vai observar o Powerhouse. Nome do Pilates, contrologia, controle do corpo e da mente. A base do Pilates é do centro para extremidades. Então, o teu aluno, dentro da metodologia, ele vai ter que entender que a força dele é uma força que vem da região central. Então, isso você vai fazer testes para ver se realmente essa pessoa sabe usar a força. Segunda coisa, vai identificar desequilíbrios, força de membros, tá? Então, você vai avaliar a força de membro inferior e membro superior. Porém, não é de qualquer jeito, colocando um monte de mola, que você vai avaliar isso, tá? Então, são exercícios que têm uma resistência elástica e você vai ver como é que aquele corpo se comporta em meio a uma perturbação de uma resistência elástica. E desequilíbrios musculares. Então, a força, ela vai, exercícios de força te possibilita a olhar para músculos mais fracos,
tá? Mais encurtados e ver quais desses desequilíbrios você vai ter que trabalhar no futuro. Então, presta muita atenção, anotem aí, 3F, força. O teu aluno, ele tem que entender que no Pilates, quando ele veio fazer uma aula experimental, você vai dar uma avaliação rápida, objetiva e eficaz. É uma avaliação para você ganhar dinheiro e você fidelizar o teu cliente. Depois que ele entrar, você vai usar essa avaliação para construção de aulas, ok? Então, não precisa ser algo mirabolante, porque o básico dá trabalho, o fácil é trabalhoso. Não pensa que é uma coisa complexa, porque se eu apresentar algo complexo, você nem vai fazer. Então, isso funciona, tá comprovado, tá? Inclusive, a gente fechou só essa semana 5 clientes utilizando essa ferramenta. Eu não vou mentir que depois a Bianca ela traz para mostrar para vocês como é que a gente rascunha. Pegou então força, desequilíbrio muscular, powerhouse e membros, ok? Fechou. Grava isso. Depois, 3 Fs, a gente vai para flexibilidade. Dentro de alguns exercícios, eu vou conseguir analisar o quê? Identificar padrões de movimento, amplitude de movimento, tem a ver com articulação. A articulação, quanto de amplitude aquele aluno consegue executar o movimento. Tem alongamento? Envolve alongamento junto, tá? Essa amplitude tem alguma restrição articular? Tem alguma rigidez em alguma parte do corpo? E quais as suas limitações para executar o exercício? Olha que fácil. Força. Dentro da força você vai avaliar o quê? Anotem aí. Powerhouse, força de membros e desequilíbrios musculares. Na flexibilidade, amplitude de movimento, vai observar como é que aquela articulação se movimenta, se ela tem alguma restrição ou alguma limitação que vai ser incapacitante, limitante ou não, se realmente está ok, tá? Isso você pode passar para quem trabalha com você, que é o que ele vai analisar. Eu vou mostrar isso nos exercícios. Eu lembro, pessoal, que quando eu ia fazer uma avaliação, chegava um cliente, eu ficava um pouco nervosa, porque eu ficava pensando que exercício que eu ia passar. Então, cada aula eu dava uma aula diferente para cada pessoa. E aí eu tentava achar a melhor aula e aquele que fechasse eu usava como padrão e de repente não funcionava. E aí eu ficava mais frustrada ainda. E aquilo me chateava. Então, quando a gente realmente eu consegui aplicar esses 3 Fs, eu falei, é aí, foi certeiro. Então, eu utilizo nos 2 estúdios, tá? Hoje eu tenho um estúdio de Pilates contemporâneo, que tem uma academia, e um estúdio de Pilates clássico. Os 2 utilizam a mesma ferramenta, tá bom? Então, tá validada, funciona, e fazemos caixa. Com o caixa que a gente faz, caixa com o dinheiro da avaliação. Vou ensinar você a cobrar por isso. No final, vou ensinar estratégias. Dá para pagar o aluguel, dá para pagar várias despesas e fidelizar o cliente mais a mensalidade dele, tá? Ó, funcionalidade, já anota aí, são 3. Funcionalidade. O que a funcionalidade vai promover? Primeiro, a gente tem que pensar na parte motora. Então, o Pilates trabalha com controle motor. Controle motor. Como é que aquele aluno comporta a nível de motricidade durante o movimento? Ou seja, se ele realmente consegue fazer o movimento ali, entender o que está sendo proposto para ele, se ele tem dificuldade coordenativa, se ele tem dificuldade na parte de equilíbrio. Então, como é que está essa parte motora? Tem algum déficit motor? Você identificou algum movimento que realmente possa levar para o Parkinson? Acontece, eu atendi uma aluna aqui e ela não me falou na avaliação e depois a gente conversando, eu percebi alguns tremores, algo diferenciado, e ela falou que foi diagnosticada precocemente, mas que estava investigando ainda e que não tinha certeza. Então, cuidado, tá? Essa parte motora é muito importante para você ver se teu aluno está realmente correspondendo com aquilo que você quer. Como é que está esse controle motor? Parte cognitiva. Parte cognitiva, ela diz muito sobre a parte de consciência corporal. Como o aluno está correspondendo com aquele movimento? Ele está entendendo o que você está falando para ele? Ele é mais lento? Ele é mais rápido? Ele é mais ágil na hora que você pede para trocar de posição? Pode ser que ele tenha dificuldade de entendimento, tá? Então, observa também essa funcionalidade cognitiva, consciência corporal, parte motora. A parte de consciência corporal e motora, aqui também a gente trabalha o padrão respiratório.
vai observar dentro da funcionalidade se o padrão respiratório está mais ofegante, uma pessoa mais ansiosa, ou se esse padrão respiratório está mais tranquilo, está em apneia. Observa, observa. E dentro da funcionalidade, você vai olhar o quê? Padrões de movimento, a qualidade que está sendo realizada. Quais os padrões de movimento que você vai aplicar? Você vai ver que a gente vai ver um agachamento aqui, a gente vai ver um movimento de coluna, nós vamos ver um movimento que vai trabalhar a força do powerhouse, flexionamento. Então, os padrões de movimento, agachar, girar, tudo isso a gente vai ver dentro aqui dessa avaliação rápida, tá? Pessoal, pegaram então? Vocês conseguiram anotar esses 3 Fs? Rápido, é para decorar. Força, flexibilidade e funcionalidade, tá? Os 3 andam junto na tua avaliação, ok? É para você ter um norte aí. E como você vai fazer essa leitura? Presta atenção. Primeiro, sem perder tempo, você vai usar exercícios estratégicos. Eu vou trazer alguns exercícios, daqui a pouquinho a modelo Bianca vai vir aqui, eu vou ensinar alguns exercícios que você já utiliza, mas de forma estratégica. Então, não dá para deixar aleatório. Escolha exercícios estratégicos, que você vai conseguir visualmente ver. Mesmo que você não entenda nada de postura, você não consiga ver um corpo na tua frente, você não está acostumado a avaliar o teu, você vai aprender, você vai conseguir enxergar isso, que eu vou te mostrar aqui. Exercícios estratégicos. Pronto. Vai ter uma lista de exercícios que você vai pegar o conceito daqui e fazer para você. Ou, no final dessa aula, você vai ter esse mapa corporal aí prontinho, só mandar na gráfica, tá? Comunicação clara e objetiva. Presta atenção. Não dá para ficar fazendo rodeio com o aluno, contar historinha, tá? É estica, alonga, sobe, desce, vira. Rápido e objetivo, claro, transparente. Seja um objetivo com o aluno. Senta, tá? Obviamente com carinho, né? E olha só, deixa se movimentar, dá liberdade. Então, primeiro passo, use exercícios estratégicos. Vai facilitar a sua linha de raciocínio para a tua aula, ok? E de quem está com você. Segundo, comunica. Presta atenção, isso não é uma comunicação não verbal. Você não fica com o braço cruzado, pelo amor de Deus, dando uma aula experimental. Então, a comunicação verbal e não verbal é muito importante, claro e objetivo. Ou seja, você tem que entender a linguagem do teu cliente. Se ele é mais auditivo, se ele é mais sinestésico, se ele é mais visual, você vai percebendo ali numa conversa com ele. Numa próxima aula eu trago esses conceitos para vocês entenderem o cliente que vocês têm e saber lidar com ele, tá? E liberdade de movimento. Eu falo que não pode ficar benzendo muito o aluno e limitando o movimento, porque fica uma aula chata. Toma cuidado com isso. Então, a liberdade anotem aí, você vai deixar o aluno, vai passar uma sequência de exercício, vai deixar o aluno se movimentar sozinho, de 3 a 4 vezes. A partir da quinta, você corrige e mostra para ele como você quer que ele faça. Até para você treinar o que é a parte cognitiva, para ver se ele entendeu o que você está falando. E se é uma pessoa que vai te dar mais trabalho numa aula em grupo ou não, tá? Então, deixa se movimentar. Ah, mas está muito errado. Calma, ele não vai se machucar. Deixa 2, 3 movimentos só para ele entender. Depois você vai corrigindo. Não corrige tudo ao mesmo tempo, né? Usa aí 2 comandos só para corrigir. Com o tempo, ele virando o teu aluno, você vai conseguir trabalhar com ele gradativamente, ok? Como aplicar isso na prática, Keila? Daqui a pouquinho aqui, a Bianca já está chegando para que a gente consiga levar na prática para vocês. Presta atenção. Guia corporal. Ai, meu Deus, eu não dou, só dou uma aula sem nenhum papel na mão. Então, muda essa história aí, vira a chave. Vira a chave, porque quando você tem aí disciplina, você estuda, você se torna melhor a cada dia. Você se torna melhor para você mesmo. Presta atenção. Não é para ninguém, você tem que ser melhor para você mesmo. E quando você é melhor a cada dia para você mesmo, você compete com você mesmo, os outros vão refletir lá fora e vão enxergar você, tá? Então, guia corporal. Eu vou disponibilizar no final, até para quem ficar no final dessa aula, que você pode ter um norte, usar, modificar, enfim, fazer o que você quiser, mas é importante você ter esse mapa corporal, tá? Para você ir mapeando o corpo. A Bianca até trouxe aqui, no final eu vou mostrar bem rapidinho, ó, viu? Ó quantas folhas. Isso aqui que eu vou mostrar para você.
E a Bianca, ela acabou de digitar uma avaliação. Eu vou explicar o que a gente faz aqui, tá? E como você pode cobrar. Observe o antes e depois, isso é importante. Quando o aluno chega, olha para ele, vê como é que ele anda, vê durante o movimento como é que ele tá, e no final, pede para ele dar uma pausa, respirar e pergunta como ele se sentiu após a aula. Tem gente que fala assim, mostra lá para o aluno, escolhe, é parque de diversão, escolhe um aparelho ou deixa o cara no aparelho inteiro, no única aula, ou é aquele que vai, passa em tudo, porque o cara precisa conhecer tudo, e ele faz isso em 30 minutos e acabou, é minha aula experimental. Por quê? Porque tu não está entregando valor. Então, a partir do momento que você aplicar esses 3 Fs, você vai gerar valor. Gerar valor, as pessoas vão te pagar pela tua avaliação, tá? Eu conheço pessoas que não dão aula experimental gratuita e cobram um estúdio acima de R$ 100 e conseguem vender avaliação. E se você dá gratuita, não tem problema. Gratuito, é. Se você dá uma aula free, presta atenção. Não tem problema. Só que comece a explorar em algum mês, cobrando uma taxa pequenininha, ver como é que funciona o mercado. Solta esse medo, tá? Porque você tá aqui essa hora da noite me escutando, é porque você quer mudar e ser um profissional melhor e realmente aumentar os seus recursos. Ninguém trabalha de graça, tá? Tem uma pergunta da Júlia, vamos lá. Você faz essa avaliação no mesmo horário da turma? Faço, ó, presta atenção. Essa avaliação, o que que acontece? Hoje, antigamente, Júlia, eu atendia 2, 3, porque eu atendia sozinha. Então, eu marcava a avaliação com 2, 3 pessoas. Quando a pessoa chegava, por isso que eu criei essa avaliação, porque eu ficava perdida, eu dava uma aula como qualquer outra. Aí essa pessoa não entendia as coisas que eu falava, porque os meus alunos já estavam um pouquinho mais habituados. E o pior de tudo, que eu tinha aluno que olhava para o lado e falava assim, ai, ai, Pilates, é difícil, viu? Esse exercício aí que você tá fazendo, eu já fiz ele. Ai, no começo é assim mesmo, dói. Ai, olha só, viu? Depois você aprende. Ficava muito colocando, dando piti na aula. E eu percebia que a pessoa ou saía transtornada, tipo, meu Deus, onde que eu fui parar? Eu não conseguia dar atenção porque já chegava outra turma, mas o que que eu fiz? Esse norte que eu criei, esse mapa corporal, mesmo dando aula para as outras turmas, eu conseguia seguir, né, esse relatóriozinho e colocando, seguindo esses padrões de força. Quais exercícios que eu vou aplicar força? Aqui eu vou ver força. Aí ela tá fazendo tal exercício, eu vou ver a flexibilidade. Aí aqui eu vou ver a funcionalidade dela. Aí no final eu escrevi um relatório e eu entregava para ela. Como é feito hoje? Eu consegui, com o tempo, trazer pessoas para trabalhar comigo. Então, hoje, a gente cobra avaliação e vende, que é uma avaliação individualizada. Então, hoje, a gente tem um profissional, é uma escala, quem está disponível, para fazer essa avaliação. A gente cobra uma taxa, tem estúdio aqui, a gente cobra 100, no outro 50. Então, um exemplo, R$ 50 a pessoa paga, é só ele o avaliador. Se vir dupla algum parente, atende junto, tá? Mas hoje eu disponibilizo só um professor para fazer isso. Por quê? Porque ele vai fazer a venda. Presta atenção, esse professor ele tem que fechar com aquele cliente. Ele ganha um pouco a mais do que a hora aula dele e a pessoa ela está sendo bem atendida, porque daí ele faz anamnese, conversa e segue esse mapa corporal que é o que a Bianca fez hoje, tá? Depois eu mostro um pouquinho mais de detalhes para vocês. No final, você consegue dar um feedback para o teu cliente, explicar para ele como é que estava o corpo dele, dar um spoiler, né, do que vai ser o laudo. Aí a gente digita e entrega para essa pessoa impresso em PDF, tá bom? E aí dá tempo da pessoa sentir o que é o estúdio. E a gente, ou se você não tem secretária, o próprio professor vai fazer a venda para você, vai falar, e aí, que horário que você quer? O que você gostou? Quantas vezes na semana você quer fazer? Vamos ver os planos? Eu tenho uma coisa especial para você. O próprio professor fecha para você, se você não tem secretária. Se você tem secretária, é melhor, porque o professor acompanha o seu aluno até a recepção e vai falar assim, um exemplo, nossa secretária Flávia. Flávia, ó, a Maria acabou de fazer a avaliação aqui, ela quer 2 vezes na semana no horário da manhã. Vê para mim na agenda um horário para ela e aí você passa os valorzinhos, os valores por gentileza. E aí a gente conduz essa pessoa e já faz meio caminho andado. Então o professor eu falo que ele tem ali para fechar uns 60, 70%.
tá? O resto é com a pessoa que vai vender o plano. Porque se ele gostar, ele fecha, ok? Então, é assim que eu trabalhei por muito tempo. E depois tenta colocar alguém para fazer a avaliação, nem que seja um estagiário, enfim, alguém que você, enfim, vai ter que treinar alguém para fazer isso, vai ter que pagar, não tem como, para você entregar qualidade. Se não tem como, vai estar começando agora, tá sozinho, usa esse mapa corporal e tenta marcar na turma que tem menos pessoas para você dar uma atenção, porque é uma venda, tá bom? É uma venda. Registre, então eu coloquei, observe o que foi feito antes e durante e registre o que foi avaliado. Presta atenção. O que você avaliar, anota e depois tenta dar alguma coisa por escrito para a pessoa. Lembra a recompensa? Ela quer sair de lá com alguma coisa. Não precisa escrever na hora. Dá um dia. Fala, um dia depois eu te mando. Por quê? Porque você vai ter o quê? Um motivo para abordar aquela pessoa de novo. Entendeu? Então a pessoa viu os valores ali, no outro dia você entrega, ó, segue a sua avaliação. Se ficou alguma dúvida, você pode esclarecer com o professor ou comigo. Você quer ver um horário que você pode fechar aqui com a gente? Você ficou em dúvida do valor? Tem algo que eu possa te ajudar? Então a gente usa também a avaliação como reforço para trazer ela para o estúdio, tá? Entregue alguma coisa. E, obviamente, que os resultados, a pessoa vê como ela tá e leva ela lá no futuro. Anota aí, leva a pessoa para o futuro. O que ela pode melhorar, tá? Então, na avaliação é essencial você levar a visão da pessoa para o futuro. Mesmo que você esteja perdido, mostra para ela quais os benefícios que ela vai ter no futuro. Tenta descobrir na avaliação o que ela gosta ou o que ela deixou de fazer e que o Pilates vai fazer ela conseguir fazer. Ah, sei lá, uma viagem com a família, vai conseguir andar muito, fazer uma maratona, sei lá, carregar um neto, vai conseguir ajudar, dar mais suporte para a família. Tenta descobrir por que ela está no Pilates. E aí você usa essa resposta como resultado para avaliação. Gostaram? Hein? Vamos para avaliação? E aí, quem gostou dessa parte, gente? Coloquem para mim se entenderam os 3 Fs. Tá, depois eu já passo, Sheila. Média de hora-aula, tá? Gostaram? A Bianca já tá chegando aqui. Olha, Marco, montando. Sim, tem que se inteirar mesmo, até para você ver se a sua equipe está trabalhando certinho e você dá treinamento para eles, isso é importante, tá? Parece que eu vi alguém do Peru aqui. Tem uma professora, olha, estão no Peru, Moni, muito obrigada. Tem uma professora nossa que é peruana também. Pegou então esses conceitos, gente? Ok? Perfeito. Não vão embora, porque eu vou mostrar rapidinho, mas ó, tem um fechamento legal aqui para vocês, que eu não vou mostrar. Ó, um fechamento que não te contaram. A cereja do bolo, mas eu vou passar só no final, tá? Então fica, que a Bianca já tá aqui. Vou interromper o compartilhamento para vocês anotarem esses 3 Fs, tá bom? Ai, Paloma, muito obrigada. A Paloma está falando do meu curso, do meu método APP Pro, eu vou falar um pouquinho mais dele amanhã para vocês, tá? Que vai facilitar muito a visão de vocês em relação a cada exercício, porque eu criei esse curso com a necessidade realmente de refinar movimento, entender a proposta de cada um, porque eu percebia que eu fazia exercício muito errado. Eu aplicava, né? Porque faz tempo que eu fazia as formações e eu não entendia muito bem. Eu fiz muita formação em Pilates clínico. E quando chegou nos congressos, eu vi o Pilates, eu falei, eu fui pro Chile também, eu falei, eu não sei Pilates. O que eu sei fazer, gente? E por isso que eu fui estudar um pouquinho mais. Então, esse curso é bem legal mesmo e eu vou falar um pouquinho dele mais amanhã para vocês, tá bom? Pessoal, vamos lá. Tudo ok? Anotem papel e caneta na mão. O primeiro exercício que eu quero mostrar para vocês olha a outra indicando. Muito obrigada, estou bem feliz. Deixa eu só fechar aqui. A Bianca já está aqui. Então, como eu falei para vocês, olhem como o aluno chega. Eu não vou fazer toda a ceninha porque eu quero trazer mais conteúdos para vocês poderem olhar. Então, quando o aluno chega, o aluno vai ficar em pé e você vai olhar o aluno, vai olhar de frente, vai olhar de costa, vai olhar na visão lateral. Eu falo que é Pilates nas 3 dimensões, vai usar nas 3 dimensões, tá bom? Você vai observar o corpo do teu aluno, quando ele chega, como é que ele anda,
e já vai observar se quando ele anda ele rebola ou se ele anda igual o robô. Dica: quando a pessoa andar, você vai observar quadril, se remexe ou se é um robô. Você vai observar ombros, para ver se a pessoa anda assim ou a pessoa anda assim, ou se a pessoa só mexe daqui para baixo, tá? Anotem aí que você vai observar. O que mais? Vai observar o pé, se joga para fora, e o joelho se roda para dentro, a coxa para dentro. Observa como essa pessoa anda, pede para ela ir e voltar, tá? Isso vai fazer diferença aqui na avaliação. Primeira coisa, a gente força, flexibilidade e funcionalidade. Esse exercício que a Bianca vai fazer, eu vou avaliar duas coisas. Posso avaliar flexibilidade, força e funcionalidade. São três. É o exercício de nível mais básico no Pilates, porém, básico, porém, não quer dizer que é fácil. É simples. Não adianta passar exercícios complexos para vocês. Olha lá, Bianca. Primeira coisa que a Bianca vai fazer aqui, pessoal, presta atenção. A gente vai usar essa barrinha que eu acho ela maravilhosa e o final desse exercício vai ser top. A Bianca alcança a barra, então você vai pôr o aluno sentado enquanto os outros estão lá. Fala para apoiar o pezinho, joelho dobrado, não deixe esse ser humano esticar o joelho, hein? Por quê? Você quer avaliar o que aqui na pessoa? Está de top? Não. Ó, coluna, quero avaliar toda a estrutura aqui da minha coluna, ver como é que ela se comporta, se tem mobilidade. Eu quero avaliar a estabilidade do quadril e depois eu quero ver como é que tá a força dela, tá? E por último, a flexibilidade. Então, primeira coisa, eu vou pedir para a Bianca olhar para o centro de força, olhar para o umbigo, então o meu aluno vai olhar o umbigo. E aí eu vou falar para ele, ó, pressiona a barra levemente pelas costas. Eu ponho a mão e falo, pressiona. Ele vai querer fazer pelo braço. Se a barra for tudo para baixo, segunda vez, comando verbal. Relaxa, pressiona. Aí, se a pessoa entender que é mais devagar, ela entendeu o conceito cognitivo. Se ela fazer de novo, faz forte para eles poderem ver. Fazer isso, ela não está entendendo o que você está falando e não está conectada. Isso é legal. Então, pressiona, vem para trás. Deixa o joelho dobrado e vai deitando para mim. Lembra? Se movimentar sem eu mexer. Deita. E sobe de novo. Pode fazer errado, se quiser. E sobe. Eu vou avaliar. Tô aqui, ó. Vou olhar aqui. Onde que eu avalio esse exercício? Aqui, ó. Frente. Porque eu preciso ver se ela vai para a direita ou para a esquerda. Tem desequilíbrio muscular. Tá? Eu preciso avaliar se ela vai mais para a direita. Tem um lado mais fraco que o outro. Eu vou avaliar agora de lado e vou observar o que é aqui da Bianca quando ela deita o quadril. Eu vou observar se a lombar dela tem uma hipolordose, se esse quadril fica, quando desce, movimenta mais um lado do que o outro. Eu vou observar o pé. Geralmente o pé, quando a pessoa fica com o pé na plataforma, às vezes o pé anda, tá? Puxa mais um lado do que do outro. Eu vou observar os ombros, se o ombro realmente gira para frente. Olha quanta coisa aqui nesse movimento, tá? E volta, Bianca. Devagar. Se eu percebo que o aluno está com dificuldade, eu auxilio de lado aqui, ó. Auxilio, tá? Eu não dou muito comando nesses primeiros, que é uma aula experimental. Eu só se tiver muito ombro na orelha, então eu faço o aluno relaxar. Aqui eu observo ombros tensos. Venho descendo aqui vértebra por vértebra. Vou sentindo a coluna. Chegou aqui, pessoal, olha o que eu faço, que aqui eu ganho um aluno. Ó, deixa a mola puxar o teu ombro. Deixa o ombro abrir, deixa a mola puxar, para ganhar espaço nessa articulação acromioclavicular aqui, ó. Gostoso, né? Se eu quiser trazer força para a Bianca, eu já peço para ela puxar. Bianca, flexiona para mim, puxa. Isso, e volta devagar. Se o aluno não conseguir, eu já vou anotando, né, essa força de membros. Pode subir. Eu vejo se a costela está muito saltada. Presta atenção. Se o aluno deitar, a costela saltar, fraqueza de transverso, pode ser fraqueza de assoalho pélvico, pode ser a fraqueza, né, ali do core todo. Observa quando ele deita se aquela costela abre, tá? É fraqueza nessa região aqui. Terminou? Aonde entra a flexibilidade? Aqui, ó, presta atenção. Bianca, solta a barra para mim agora. E eu quero que você alongue seu braço lá na frente, por favor.
Pode segurar. Joelho dobrado. Ó, para finalizar, para eu ver a flexibilidade. Estica a perna, Bianca, por favor. Isso. Se o aluno não conseguir estender, ficar com a coluna aqui, ó, muito hipercifótica, não tem tanta flexibilidade de isquios, tá? Então, eu também tenho que observar. Bianca, volte devagar, alonga o braço para frente e vai mais uma vez para frente, tenta tocar lá. E aqui eu consigo ver como também se porta a coluna dela sem o bastão, tá bom? Então, a finalização desse exercício também é legal. Pessoal, pegou esse primeiro exercício? Fez sentido para vocês? Algumas observações? Já pode deitar, Bianca, que a gente vai fazer leg springs. Então, a rollback bar, ela utiliza muito esse movimento tridimensional, tá? É importante, tem muitos exercícios com ela que eu trabalho o flat, a coluna reta, que eu trabalho o round, que eu trabalho sides. Então, a partir do momento que eu coloco o básico para aquele aluno, eu já consigo observar como ele vai se comportar no corpo dele na caixa. Então, presta atenção. Olhem para a caixa, ombro, tá? E pelve, crista ilíaca superior. É importante verificar o que acontece aqui, tá? Presta atenção agora. A mola. Quando você coloca, se for uma pessoa mais idosa, unilateral, não tem problema. Se for uma pessoa, né, com peso de 45 quilos, 40 quilos, você vai, ou você baixa um pouquinho mais onde você fixa a mola, ou no contemporâneo você tem a possibilidade de colocar uma mola mais leve. Keila, qual mola eu utilizo? Presta atenção. O importante é você utilizar uma mola que tenha resistência. Não adianta você colocar uma mola leve, porque o aluno vai fazer lindo e maravilhoso e você não vai conseguir ver a força dele. Coloca uma mola pesada. Se as suas molas estão gastas, compra mola nova, tá bom? Então vamos lá. Aqui, movimento do frog. Primeiro, estica a perna e volta. E retorna. Keila, como é que eu faço? Joelho junto, joelho separado? O importante é você pedir para o aluno esticar e voltar para ver a força. O que, que você vai ver, ó? Aqui atrás, crânio caudal, tá? Daqui, quando a pessoa estica, presta atenção, estica a perna, Bianca. Eu vou observar se eu vejo esse desequilíbrio muscular. Então, pode ser que a Bianca puxe a perna mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo. Pode ser que a Bianca entre numa retroversão. Quer dizer que se ela entrar numa retro, ela perdeu aqui essa força, né, de centro de força. Volta devagar. Que mais que eu posso observar? Falta de coordenação motora, funcionalidade. Então, se o aluno vai para lá e vai para cá, não é só fraqueza, pode ser falta de coordenação motora. Vamos fazer os círculos agora. Vai lá, estica a perna, Bianca. Traz para o teto. E daqui, ó, eu posso analisar aqui, dos pés para a cabeça. Então, a Bianca vai abrir, desce pela posterior e volta. Presta atenção, eu posso pedir para o aluno fazer grande nesse primeiro momento para eu conseguir ver qual perna abre mais que a outra. Pode abrir bem grandão, porque eu estou fazendo a avaliação. E aí eu vou observar se ela tem controle, se uma perna abre mais que a outra, se o joelho faz valgo dinâmico nessa cadeia cinética aberta, ok? E ao contrário também. Então, quantos movimentos eu passo, pessoal? Presta atenção. Eu vou pedir numa avaliação de 5 a 8. Quanto eu faço no Pilates? 5 a 6. Por que 8? As 3 primeiras para a pessoa se movimentar e depois para ela pegar o jeito do exercício e sentir essa força, sentir a potência do Pilates. Ela tem que sair modificada da sua aula. Não pode sair do mesmo jeito. Eu estou falando aqui num cliente, num paciente que não vem com dor, tá bom? Amanhã eu vou trazer algumas possibilidades de exercício para tratar reabilitação e condicionamento físico. Aqui agora são exercícios aleatórios não, né? Estratégicos, para eu conseguir avaliar isso. Se a Bianca chegasse com dor aqui para mim, provavelmente eu ia pedir ou sem a mola ou com uma mola só, tá bom? Pode tirar. Pegou aqui? Então, leg springs é um exercício chave, porque ele vai te dar força de glúteo,
força de posterior, você vai ver alongamento da pessoa, você vai ver se ela tem o joelho, como que funciona essa parte de membro, né? Qual desvio postural, se tem joelho valgo, joelho hiperextenso. Então, assim, observa o quadril se entrou em retro, falta força aqui, observa a mão, posso tirar daqui, colocar aqui. Se abre mais que a parte coordenativa, você vai anotar, puxou mais para o lado direito, fraqueza do lado esquerdo, fraqueza de glúteo. Aqui você consegue ver muita coisa. E agora, deitada, eu posso trazer um padrão que não é só força, joelho dobrado. Sempre que você for passar um exercício dentro do Pilates, é importante que essa alça, pessoal, ela não fique frouxa. Então, um exemplo aqui, ó. Não começa frouxa, começa com tensão. Ah, mas está perto da cintura. Tá tudo bem, você tem que trabalhar uma mola mais forte, porque você quer ver como é que essa pessoa vai se comportar utilizando uma resistência para nível de força. O que que tu vai observar? Primeiramente, o que que dá para observar aqui? Se os ombros são tensos, tensão nos trapézios. Se a pessoa tem ombro protuso, se a pessoa tem fraqueza nos dorsais, se a pessoa tem hiperextensão, né, do cotovelo, se a pessoa tem desnível de punho, fraqueza de punho, se a pessoa tem essa parte da caixa assimétrica, se ela usa mais de um lado do que do outro, desequilíbrio muscular, tem muita coisa que dá para ver. Então, eu vou pedir para a Bianca. Bianca, desce o braço para mim, mandando para longe e volta devagar. E eu só deixo a pessoa se movimentar e vou observar esses pontos. Eu vou observar o ombro, a respiração da Bianca, vou ver se a costela está saltada, eu vou ver se o cotovelo está muito hiperestendido, eu vou ver se a caixa, quando ela desce o braço, se algum lado da Bianca solta mais que o outro, se uma costela abre mais que a outra. Como eu vou corrigir? Aqui, ó. Já mostra para o aluno que você está vendo e está se importando com o corpo dele, que é aqui que você vai comprar ele, tá? Então, aqui, ó, quando a pessoa tiver ombro protuso, vira o ombro dela para trás e pede para ela apertar a tua mão com os ombros e volta devagar. Tá? Pede licença, não fica respirando no rosto da pessoa, de novo. Pressiona, abre, manda para longe. Isso, fecha um pouquinho a costela para mim, relaxa o quadril. Boa, muito bom. E descansa. Pegou? Eu abri o peitoral porque eu fiz com que ela entendesse como eu quero o exercício. E aqui eu pode esticar o braço também. Se ela tiver aqui, ó, a região das dorsais fraca, quando ela fizer um movimento, ela vai não só fazer uma hiperlordose, como ela vai desencostar também aqui as escápulas, tá? Então, eu ajudo ela a acionar esse serrátil. E se ela tiver dificuldade, eu saio de lá de trás e falo, aperta a minha mão um pouquinho aqui, ó, pressiona e vem por baixo, sem perder a pressão. E menos força no braço, mais força nas costas, porque eu quero ver a parte cognitiva dela, se ela está entendendo o que eu estou falando. Isso vai determinar que grupo que eu vou colocar a Bianca, que horário que eu vou oferecer para ela dentro de uma aula. Isso é importante. O nível, Keila, mas eu tenho horário que tem para oferecer. Às vezes você tem uma grade melhor para oferecer, às vezes essa pessoa consegue fazer em horários qualquer, que você consiga colocar em grupos, que sejam parecidos com o tipo de corpo dela para facilitar a tua vida, ok? Próximo exercício, agora a Bianca vai sair daí, a gente vai vir aqui no Reformer, tá? Pessoal, pegaram? Então, nesse exercício eu vou trabalhar a força dele, eu vou falando aqui para vocês enquanto eu viro a câmera aqui. Esse exercício, leg springs, arm springs, trabalhamos força, verificamos a flexibilidade também, principalmente o movimento articular. Posso fazer círculos com as mãos, círculos para dentro, para fora, posso fazer tríceps, toda a sequência de movimento dos membros, ok? E eu posso ver também o nível de força, que é o principal, tá? Vamos agora aqui, ó, para o reformer. Vamos pôr o reformer aqui. Quantas aulas? Por aqui.
eu utilizo quantos equipamentos, tá, pessoal? Presta atenção. Pelo menos numa avaliação de 2 a 3, tá? De 2 a 3. Posso fazer match, alguns exercícios do match, se eu trabalho só com match pilates. O que não dá para você deixar o tempo todo num equipamento só, tá? Então, pelo menos de 2 a 3 equipamentos, sugestão para você. Ok? Tem uma pergunta ali, Kenia, depois você vê para mim. Footworks. Pessoal, esse é o rei de você conseguir ver padrão de movimento, ver quadril, instabilidade de quadril, você observar ombro, tá? Tá bom aqui, tá ótimo. E a Bianca agora, o que que eu faço, pessoal? Eu coloco quantas molas para o meu footwork? Você vai por peso. Anota essa dica, que eu dou essa dica nos meus cursos. Quantas molas eu coloco no meu reformer? Presta atenção, é por peso, tá? Então, o que que você tem que ver? Se você tem um aluno que ele pesa até de 45 a 48 quilos, tá? Você vai utilizar de 2 a 3 molas. Duas para começar os exercícios por uns meses, duas fortes, não é duas fracas. Você vai utilizar do teu reformer contemporâneo 2 molas fortes. E depois você vai inserir com o tempo uma mola mais leve. Tudo bem? De até 48 quilos? Presta atenção agora. Se você tem um aluno que pesa de 50 quilos até mais ou menos 58, 57, você vai colocar 3 molas, ok? 2 molas fortes e uma mola fraca. E acima de 58, 59 quilos, você pode colocar 4 molas, de 3 a 4 molas. Pegou? Tá? Essa é a regra do Pilates. Quanto mais instabilidade e menos força de centro, menos mola, tá? Porque eu quero fazer a pessoa fechar o carrinho resistindo à força da mola. Se a mola for muito pesada, o carrinho que traz ela. Isso é importante. É uma dica aí que eu sempre dou nos meus cursos, ok? Não consigo separar os grupos por patologia. Tá tudo bem, aqui também. A gente tem de uma com Alzheimer, uma grave, Alzheimer não, Parkinson, uma grávida, uma bem obesa. Então, realmente é uma dificuldade, era o sonho, né, de todo mundo, mas a gente não consegue. Por patologia, esquece. A gente consegue, de repente, trazer um idoso para um grupo mais de idoso, né, num horário mais tranquilinho, pessoas que, de repente, têm um horário mais flexível, tá bom? Vamos lá. Footwork, a Bianca vai deitar. Primeiro passo, levante a cabeceira para o teu aluno para ele conseguir ser visiomotor, olhar em direção aos pés. Porque essa levantadinha vai ser o quê? O futuro The 100 que a gente vai fazer aqui no mat, tá? E vai ser o quê essa levantadinha da cabeça? O primeira curva C da pessoa, primeiro flexionamento, vai ser da cervical, né? Tá, o que que você pode fazer? Colocar primeiro o pé em V para você ver se a pessoa tem joelho valgo ou não. Coloca o pé em Vzinho assim, ó. Você pode colocar os dedinhos apoiados na barra, uma distância de um punho e calcanhar junto, joelho afastado na largura do quadril. Pede para a pessoa relaxar a bunda. Isso, então o pé fica num V, tá? Fica assim o pé, ó. E vai pedir para o aluno esticar, falar, ó, vai e volta para mim 3 vezes, empurra o carro. E aí, pessoal, vocês não estão vendo aqui, mas quando a gente vê por cima, eu consigo ver, fica aí, Bianca, se um joelho encavala no outro. Se um joelho encavalar no outro, ela tá com o joelho valgo. Se de repente ela tem uma coxa mais grossa, anota aí, coxa grossa, ela também não vai conseguir manter o calcanhar junto. O calcanhar vai fazer o quê? Separar. Se ela tem um quadril mais largo, esse calcanhar também não vai se manter junto. Então, preste atenção, quadril largo, joelho valgo, coxa grossa, o pé é paralelo, tá? Paralelo. Então, eu abro o pezinho aqui e ele fica paralelo. E aí, eu faço o movimento com os pés paralelos e eu olho o que está acontecendo no pé. Quando ela empurra, o que que eu vou ver o pé? Se ele vai pronar, se ele vai supinar. Pode ir, Bianca. O que mais? Vai lá. Eu vou olhar para ver se o fêmur roda internamente, se tem fraqueza de glúteo médio, faz joelho valgo, dinâmico. Eu vou observar se o quadril dela salta, dá um pulinho, se ela entra em retro, tá? Fraqueza de centro.
O footwork, pessoal, eu gosto muito porque ele é completo. Eu consigo ver ele aqui, ó, o corpo todo tridimensional. Eu vou ver ombro, se o ombro tá para dentro, para fora, tá bom? Então você pode passar o footwork com as 3 posições de pé. Aqui eu vou usar só uma. Pegou? Anotou? Então, o que que eu trabalho aqui no footwork? Primeiro, footwork vai me dar funcionalidade. Eu vou conseguir ver como é que tá essa parte de ação motora. Ele vai me dar força, principalmente a força de centro. Eu vou conseguir ver como é que tá esse aluno. E eu vou ter esse padrão também a nível motor de mobilidade e estabilidade. Eu vou ver como é que tá esse quadril, estável, está mais móvel, o que que eu preciso melhorar nessa pessoa, tá? E aí, eu vou trazer o The 100 agora, tá? Vou trazer aqui, ó. Vou usar o The 100 em 2 formatos. Na cadeirinha, sem a alça. Você pode dar alça, mas a pessoa não vai nem saber o que vai fazer com a alça. Então, numa aula experimental, eu só vou pedir para ela fazer o seguinte: eu vou baixar a barra, vou pedir para ela apertar a mão no estofado, sobe seu tronco para mim, eleva a cabeça. Isso. Fica aí. Agora, leva os braços lá para cima da orelha e volta 5 vezes. E aqui eu vejo se a pessoa treme. Dói a cervical? Não? Tudo bem. Isso, e volta devagar. Então, eu fiz aqui uma construção do The 100 com ela, porque eu quero ver se essa flexão realmente, ela tem aqui, o ar vai para frente, como ela respira, se ela faz aqui uma protuberância abdominal, se ela joga força pro abdômen. Eu estou observando aqui se a cervical dói quando ela flexiona, então faço para ela fazer 10 vezes para ver o quanto ela sustenta. E vou olhando a feição dela também. E aí eu posso dar para ela, falar, agora vamos fazer diferente, traz os 2 joelhos para cá, levante a cabeça para mim. Isso. E eu quero que você flutua seus braços para longe, manda para mim aqui para longe. Pensa que você está pressionando um peso e sobe com esse peso. O peso está aqui, ó, para cima, pressiona para cima e pressiona para baixo. Para cima esse peso e para baixo esse peso e faz um movimento contínuo. Respira, puxa o ar pelo nariz profundamente e solta o ar pela boca profundamente. Inspira pelo nariz profundamente, inala, inala, inala e solta pela boca e descansa. O que que eu observo? Se essa pessoa, ela tem desconforto na lombar, se ela ficou com dor no flexor do quadril, vou perguntar. Eu vou observar também o padrão respiratório, então presta atenção que é importante trazer isso, tá? E a short box. Presta atenção, pessoal. A short box que ela vai fazer é uma adaptação aqui. É onde a gente vai ver a coluna. 3D, 3 dimensões da coluna. Eu uso para qualquer pessoa, para idoso, para atleta, porque nós observamos ali membros, tronco. Agora eu vou olhar mais para coluna e quadril, tá? São exercícios simples que eu trouxe aqui. Até o finalzinho, que a gente vai daqui a pouco encerrar, eu vou mostrar para você aqui um mapa corporal que eu utilizo e também falar desse bônus que eu tenho para você, que vai ser postado, vou te dar de presente, você que está aqui hoje, para amanhã você já ter ele aqui como ferramenta para você aplicar. Tem muito mais exercício, obviamente, mas eu quis trazer o conceito de força, flexibilidade e funcionalidade, tá bom? Ó, presta atenção, tu vai colocar o teu aluno aqui sentado, apoiado no reformer, numa cadeira, onde você conseguir. O que mais que você vai fazer com ele? Aqui você pode trabalhar o redondinho da coluna, mas você já fez esse mesmo movimento lá na rollback bar. Então, eu vou pedir para a Bianca botar a mão aqui na frente, vou botar na frente do carro. Leva a cabeça lá para a parede, isso. Pode levar. Aí. Joga o estômago aqui na minha mão. Tô com a mão na lombar dela, pedi para ela jogar o umbigo aqui na minha mão. Isso. E agora, Bianca, eu peço para você, vem devagarzinho para trás aqui. Vem escorregando a mão e vem para trás. Isso. E volta pela cabeça. Que é, empurra minha mão, empurra minha mão, empurra minha mão. Aí. E vem de novo. E eu vou observando o que acontece aqui, ó. Na coluna da Bianca. A Bianca tem uma retificação lá na lombar. A lombar dela é mais rígida, nem se movimenta. A torácica também. E volta.
Aqui já observei algum padrão para a Bianca, tá? Agora a gente vai fazer o flat. Vamos lá, Bianca? Posso fazer com o bastão, para ficar mais legal para minha aula experimental. Falo para a pessoa, pensa que você vai partir o bastão ao meio. Isso. Conecta para fora. Alonga seus dedos. Isso. Agora o que que você vai fazer? Vem para frente, reta para trás. Isso. E vem tudo reto. Reta. Isso. E vai para frente e para cima. De novo, vem para trás, reta. O que que eu vou observar? Fica aí. Se ela vai abrir muito na extensão aqui, ó, abrir muito costela, se ela faz uma extensão, como é que esse quadril, se ele fica fazendo esse movimento, tá? E retorna, mão atrás da cabeça. Posso tirar o bastão, pedir para ela fazer sem, porque eu tirei o quê? Amplitude de movimento, tá? Eu quero observar como tá a estabilidade escapular dela também. Então, pressiona e vem para trás, para ver se diminui a amplitude de movimento e melhora a conexão das costas, costelas e tronco. Vem reto para trás. Isso. E eu observo, fecha mais a costela. Isso. Se ela consegue melhorar esse movimento. E agora a gente vai fazer o lateral, que é o side. Vai para o lado. Isso. E eu vou observar que lado ela consegue ir. Se ela gira, de repente ela pode fazer uma inclinação. Isso, e volta. 3 vezes para cada lado. E aí eu vou observar essa conexão que a Bianca tem do centro de força com o movimento, meu comando verbal. Dói, Bianca? Não. Vira para a direita, gira. Vou observar se o quadril aqui, ó, ele descompensa, desalinha. Se a costela abre mais, troca para o outro lado. Se ela faz um movimento de translação aqui, ó, se ela compensa, tá? Se ela tem fraqueza de oblíquos. Então, olha o quanto movimento eu consigo observar nesse movimento tridimensional da coluna. A gente fez o quê? Observamos no plano sagital, frontal, coronal. Tudo isso é importante para que você consiga direcionar depois os exercícios que utilizem a caixa, tá? A caixa. O que é caixa? Isso aqui, ó. De um ombro ao outro e de uma crista ilíaca superior à outra. É isso que você tem que olhar em todos os exercícios. E eles vão se repetir no método Pilates. Obrigada, Bianca. Tô indo aí, pessoal. Vim pegar meu banco. Peraí. Aqui, ó. Vou mostrar o final aqui para vocês. Pegou? Então, essa parte tridimensional do movimento, eles vão se repetir no Pilates. Toda a caixa. Eu vou observar o alinhamento da minha caixa na rollback bar, quando desço, que o aluno vai, ele não pode sair do alinhamento da caixa, alinhamento de ombro, quadril, você vai observar. Quando ele está fazendo leg springs, você vai observar a mesma linha do quadril até os pés, para saber se realmente não vai compensar. Pessoal, eu vou dar, obviamente, amanhã, exercícios muito mais detalhados. Então, você que está aqui hoje, já vem amanhã, porque tem gente que vem só para ver a avaliação e foge, não sabe os exercícios que aplica, tá? É um curso, um mini curso que eu tô dando para vocês. Então, esse mini curso que eu tô dando tem uma continuidade, senão não vai fazer sentido eu mostrar algumas coisas e você não dar seguimento até a última aula, porque você não vai entender o raciocínio onde eu quero chegar. Amanhã eu vou trazer propostas de exercícios que você pode trabalhar com alguém que chega com dor, alguém que realmente está mais condicionado. Presta atenção, a caixa ela vai se repetir em todos os exercícios, na alça de mão também, então você vai observar esse padrão, no reformer quando deita, no The 100, nos exercícios do Mat Pilates, tá? Presta atenção, vou compartilhar aqui com vocês, aqui o meu grande finale, né? Estou compartilhando alguma coisa aqui, né? Espera aí, pessoal, vou compartilhar rapidinho aqui. Agora apareceu. Olha só. Estão vendo? Ótimo. O que não te contaram sobre isso? Primeiro, quando você faz uma avaliação e algumas observações, mesmo com pouco exercício, eu trouxe 6 exercícios para vocês aqui.
tá? 6 exercícios. Quando eu consigo observar, dar uma resposta para o aluno, eu gero uma conexão. Conexões geram emoção. O aluno compra pela emoção. O aluno quer ficar perto de você se você gera emoção para ele. Então, quando eu toquei ali para corrigir a Bianca, foi propositalmente, não foi só para ela entender o exercício, foi para ela sentir que ela está sendo cuidada, para ganhar confiança em mim, tá? Então, ensinem, toquem, façam o relaxamento, porque aciona o sistema parasimpático. A pessoa, quando o toque, ele aciona o sistema parasimpático, é confortante, é confortável, ganha confiança, é agradável, gera conexão. O que mais? Confiança. O aluno precisa confiar naquilo que você está fazendo com ele. Então, quando você conhece estrategicamente cada exercício, tu sabe onde você vai olhar, mesmo que seja com 3, 4 pessoas numa sala, ele vai ter mais confiança em você. Ele vai acreditar que realmente você pode melhorar o corpo dele, tá? Tem muita gente que é desconfiada porque por algum motivo na vida. E aí ela vai te fazer um monte de pergunta e se você realmente mostrar fraqueza ali naquele momento ou falta de conhecimento e ela vem para um estúdio que realmente a pessoa mostra isso, tu já perdeu o teu cliente, tá? Então, uma das coisas que eu ensino também no curso da PP Pro é essa relação neurociência, neuromarketing, junto com os exercícios para você fidelizar através da parte cerebral. É muito legal, muita gente não fala isso. Comando verbal, simples, utiliza, porque é ele que vai te guiar durante as aulas em grupo. E não precisa, comando verbal é aquele que o aluno entende, não é aquele que é bonito, é o que o aluno entende. Presta atenção, muita gente generaliza o comando verbal, nem sempre o mesmo comando que eu dou para um aluno é igual para o outro. Eu tenho que observar, às vezes aqui no estúdio eu peço para um aluno arrebitar o bumbum, e o outro eu peço para esconder. Tá? Então, cada um é um vocabulário que eu tenho que usar. Eu tenho que ver estrategicamente qual a melhor comunicação com aquele aluno, tá? O comando verbal, ele pode ser também não verbal. Presta atenção nisso. O que seu corpo está falando para aquele aluno? E recompensa, pessoal. Esse aluno, ele quer o quê? Recompensa. O que você vai fazer depois disso? Vou mostrar agora para vocês aqui que vocês vão ganhar, tá? Aqui, ó. Então, presta atenção. Aqui, um aluno real, tá? Que a Bianca avaliou hoje. O que ela escreveu aqui, ó? Tem um corpo, então tem o nome do avaliador anamnese, você vai ganhar isso aqui. Tem o corpinho para fazer o esquema corporal, para você riscar, para o aluno ver ali aonde que você está se importando com ele. Você pode até pedir para ele pintar, ele mesmo riscar, tá? Geralmente é a gente que faz, se tem alguma dor. A escala de EVA, se chegou com dor ou não. Olha o relato do aluno, tá? Já realizou Pilates há tempos, musculação 2 vezes na semana, parou há 2 meses. Possui enxaqueca. Às vezes, dói trapézio cervical. Ela pegou essa informação, fora a anamnese que ela deu. O que ela observou aqui no primeiro exercício que você vai ganhar? Pré-pilates, tá? Tem uma sequência de pré-pilates, porque uma aula aqui, ela dura de 50 minutos a 55. O que ela observou no primeiro? Quadril instável, ela colocou ali. No exercício de The 100, boa força de centro. Doeu a cervical? Não. Rotação torácica, o que ela observou? Reduzida. Então, eu sei que quando esse aluno vem para mim, ela já tem dificuldade em rotação. Eu tenho que trabalhar essa parte de rotação. O que mais aqui? Como é que foi a extensão? Foi boa. O que mais aqui, ó? No leg springs que eu usei com vocês, o que ela notou aqui, ó? Tem o quê? Força boa, porém, o que acontece? O quadril esquerdo tem maior compensação. Ou seja, pode ser fraqueza de glúteo médio ou coordenação motora, que ela vai ver o quê? Nos outros exercícios para fechar o diagnóstico. Então, pessoal, aqui, ó, um aluno real, o que a Bianca fez com ele aqui, ó? Tá? Ela pegou isso aqui e depois ela só digitou no Word. Ela só olhou para esse mapa corporal, sentou ali 10 minutos e colocou fulano de tal e possui instabilidade de quadril, mas possui boa força, boa coordenação, consciência corporal, que pode ser melhorado com o método Pilates.
Qual é a proposta para ela? Fortalecimento global, com foco em movimento de mobilidade torácica, enfim. Coloca o que você espera, o que o aluno quer, o que você pode fazer com ele, levar resultados para ele. Ele tem que ver resultado. Não adianta ele sair da tua aula sem resultado. Você tem que mostrar que você dá resultado e gere resultado para ele. Por isso que na primeira oportunidade, você que trabalha sozinha, ou você que trabalha no estúdio e não tem um norte, cada um faz uma coisa, pegue um guia. O guia vai te ajudar a ter um raciocínio lógico, estratégico durante os exercícios e até clínico, porque através de algo que você identificou, às vezes a pessoa nem saiba que aquela patologia está vindo a causa daquilo que você identificou, tá bom? Eu só mostrei hoje a avaliação no Pilates, gente. Só Pilates. Olha como o Pilates é mágico, eu já consegui ver muita coisa, tá? Dá certo. Preste atenção para a gente fechar aqui. Como você faz para você fazer uma avaliação individual? Você pode começar a colocar em alguns horários que de repente você não tem tanta gente. Cobre. Keila, mas a minha é gratuita porque na minha cidade todo mundo faz de graça. Presta atenção. Você pode oferecer esse laudo para a pessoa, tá? Essa avaliação. Ofereça um laudo. Ó, tem uma avaliação aqui, ela custa R$ 25, 35, R$ 40. Você tem a opção de você sair com laudo. Eu te dou esse documento, é legal, porque você vai ter um norte, mas você pode vir fazer uma aula para ver se você gosta. E é um valor simbólico, porque pela fisioterapia nem pode cobrar isso, tem que cobrar acima de 150, R$ 200. Então é mais ou menos um valor assim simbólico para que eu consiga emitir esse documento para você. Vamos fechar? Eu vou mandar o Pix para você se você quiser. Gente, dificilmente a pessoa vai falar não. E aí, se não estiver dando certo, outro mês, fala que você tem uma avaliação, estratégia de marketing, que a avaliação custa R$ 50, só que nesse mês você está dando como cortesia. Não tem problema, um mês cobra, outro mês dá como cortesia. Enfim, vai testando, porque é um jeito de você selecionar realmente quem está querendo fazer o Pilates e quem está procurando preço, quem quer ter valor. Geralmente uma pessoa R$ 25 não é nada, é menos que um lanche. Então, se a pessoa não paga R$ 30 para ser avaliada R$ 50, ela não vai valorizar quando você cobrar a mensalidade dela, tá bom? Você pode dar como cortesia, mas coloca na mensagenzinha que o valor custa tanto e hoje você vai dar cortesia. Mas tenta jogar essa de um valor e aí você consegue fazer caixa, tá bom? É uma estratégia que dê certo. Pessoal, fechando por aqui. Não esqueçam que amanhã, nesse mesmo horário, trarei exercícios que vai conectar junto com a avaliação, que vai te dar possibilidade de ampliar um pouquinho o seu refinamento de cada exercício pela visão do Pilates clássico, que você vai poder aplicar no seu contemporâneo também, tá bom? Porque tudo é Pilates. Ótima noite para vocês. Não esqueçam que faz parte esses 2 dias da aula de hoje, tá? E olha só, tirem foto aqui, gente, pra gente postar no Instagram, para vocês me marcarem, tá? Eu que agradeço. Bom descanso. Vamos ligar as câmeras aqui, ó, pra gente fazer uma foto, porque vocês merecem. Ficaram aqui até agora, gente. Quem que tá aqui, pensa. Amanhã às vezes tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tá? Eu preciso do meu celular, que eu não sei onde tá, para tirar uma foto. Aí, tem gente que já estava indo dormir, né? Só que não. Gente, de verdade, de coração, agradeço a presença de todos vocês. Ai, que lindos! Então vamos lá, primeira tela aqui, ó. Foi. A segunda tela, vamos abrir, gente. Abrem aí, abram. Vou postar, quero que vocês marquem. As pessoas precisam saber que vocês ficam até essa hora estudando, né? Faz diferença. Só mais um aqui. Ó, tem um monte de tela. Muito bem. O resto não tá abrindo a câmera, mas tá tudo bem. Eu vou entender que tá de pijama, tá dormindo. Dormindo não, né? Mas tá escutando o que eu tô falando. Isso. Gente,
Muito obrigada, de coração. Até amanhã. Já coloca ali um pouquinho dessa intenção, tá? De hoje. Eu tenho certeza que vai ser sucesso na sua avaliação ou na sua aula mesmo com o teu aluno para dar feedback para ele, tá bom? Um beijo grande. Pessoal, seguinte, olha só. Prestem atenção no que vocês vão fazer. O link da aula que vocês assistiram aqui é o mesmo link de amanhã. Então, todo grupo que você faz parte, de Pilates, de Pode mandar o link. manda o link. A gente bateu o recorde de pessoas hoje, 150, e amanhã a gente quer bater o recorde de novo com a ajuda de vocês. Obrigada, gente. Dormem com Deus. Até amanhã. Aí. Obrigada.